Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um CTcast, episódio com o nosso amigo Caio Calavates. Falei certo, Caio? Certo, Olha, certo. primeira vez que eu acerto no sobrenome. Qual é a origem? É grego, cara. Grego? Cara, não é normal, né? Eu sei que em São Paulo tem uma comunidade. Tem, é que assim, aqui no Brasil a pessoa chegava, né? Então, às vezes eu não entendia direito, aí era Calafate, né? Aí Assim. colocaram um W ali e virou Calafate. Eu tenho origem libanesa também, eu sei como é. Mas, gente, vocês já me conhecem, sou o Sérgio Meirelles, coordenador da área de Corporate, responsável por Private Equity, M&A, Venture Capital e agora também mercado de capitais, e-wealth, impacto, ESG, tem muita surpresa para ver. Mas, voltando aqui ao nosso convidado, você é gerente hoje de privacidade e proteção de dados na 99, correto? E quanto tempo você já está lá? Tô uns 2 anos, Sérgio. 2 anos? 2 anos, é. Legal. Então, assim, eu já tô aqui empolgadíssimo hoje, mais do que o normal. Eu tô cortando todo mundo aqui. Eu vou deixar o Caio se apresentar. Caio, fala um pouquinho da sua trajetória. E assim, como que ela mingou aí com a 99? Legal, bacana. Boa pergunta aí. Cara, assim, desde pequeno, sempre fui um cara aficionado por tecnologia. Meus primos, que eu tinha mais contato, assim, sempre foram uns grandes nerds junto comigo, assim, né? Aqueles caras que ficavam assistindo desenho animado japonês, jogando jogos de computador na década de 90, aqueles jogos Cavaleiros raiz, Zodíaco, eu gostava Diablo, né? Os originais. Diablo, assim. Diablo, Era muito bom. E esse, né, negócio de jogar videogame, né, de estar ali no computador ali 100% ali, acaba que você fica tentando entender como é que vai rodar melhor o jogo, né, como é que você vai... E aí, às vezes, são com alguns primos meus, assim, com alguns amigos, a gente, sei lá, abria o computador para tentar resolver o negócio, né, assim... Sim. E tinha um grande amigo do meu pai, que era um vizinho nosso, que ele tinha uma loja de informática. E tinha o técnico de informática lá, que era um cara, gente boníssima, assim, eu era pequeno, criança, assim, aí o Claudão ia lá pra resolver. Claudão, boa. Todo dia o Claudão. O Claudão, meu pau aqui. O Claudão. Aí o Claudão ia lá, cara, instalava o Linux ali, fazia um... vamos programar e tal. E aí eu desde pequeno, tinha esses contatos, assim, com o tech mesmo, assim. Programava pequeno e tal. Só que aí... Fui crescendo mais, fui tendo outras áreas de interesse, né? Assim, fui fazer judô, lutar judô. Aí meu mestre queria que eu fosse lutar no Flamengo, pra Não, atleta. só, desculpa, mas aqui nos bastidores você falou que foi instrutor de defesa Já pessoal. dei aula de defesa pessoal, já morei em templo Não, budista. conta isso aí um pouquinho. Porque esse lance de artes marciais aí é uma coisa que eu sempre Cultural do gostei, Rio né? também, né, cara? Sim, 100%. Boa parte do Rio, assim, eu 100%. gosto muito de luta, né? É. Inclusive, tô tentando voltar pro boxe, meu professor que não ouça, eu só paguei ele, tô dando migué. Mas, e assim, pô, acho que a luta mundial, quem fez a luta ser o que é, o MMA, começou com os gregos exato. e com os cariocas, né? Porque o UFC era da família grega, Exato. né? Só faltou um profissionalismo ali no começo. Num período não tão... Não, Pitbull sim, mas eu falo assim, cara, eu tava vendo os vídeos antigos. Estão ficando bem sério. Não, Pitbull, cara. Acho que o pessoal não sabe nem o que mas é isso, o ringue né? era muito grande. É. E não tinha categoria, não lembra, você não lembra disso, mas não tinha categoria de peso, não tinha nada. Que cara de Mickey Mouse. Nada. Mas enfim, não quero me alongar aqui não, mas volta a sua defesa pessoal. Não, então, aí basicamente, como meu pai também lutava, meu avô também lutava, aí eu acabei que eu fui pra esse caminho aí, né? Mas, e aí fui lutar outras artes marciais, fui lutar Kendo, e aí eu cheguei a dar aula, e minha mãe morava em Volta Redonda, um período atrás, na verdade, mora ainda, né? E lá tem a CSN. E tinha uma força de ação rápida da CSN, que é uma força, vamos colocar assim, a CSN tem um patrimônio imobiliário ali em Volta Redonda que é quase equivalente ao tamanho da cidade inteira. Então, quando teve a privatização da CSN, basicamente se ganhou ali uma cidade inteira, né? Sim. E essa força basicamente patrulhava os bens da CSN.
E aí esses caras tinham treinamento com BOP, tinham uns treinamentos assim meio loucos, assim, depois eu tava aí com outro amigo meu pra dar treinamento de defesa pessoal pros caras, assim. Então foi um período legal, assim, da minha vida. Mas aí, quando eu tive que fazer faculdade, eu tive que escolher, né? Vou virar atleta, vou fazer, sei lá, virar arqueólogo, porque eu gostava do Jones. Cara, eu gosto muito de história, cara, e eu gostava muito de Indiana Jones. Agora, nos últimos, sim, né? O Indiana Jones de 70 anos, vamos lá, né? Exato. Aí, não é muita forçação de barra. Mas, assim, com todo respeito aí, galera, né? As idades. Mas, um dia eu falei assim, cara, meu pai me xingando, minha mãe dando aquele suporte mais ou menos, e eu, molecote, devia ter uns 8. Falei, vou conversar com a minha avó, né? Minha avó vai me entender, não é vó. Falei, vó, o que você quer, vó? Eu quero ser arqueólogo. E ela, minha avó sempre foi amiga. Ela, você tá louco, moleque? Vai ficar cavando buraco que nem tatu? Tá louco? Você tem que ganhar dinheiro. Homem tem que ganhar dinheiro. Eu fiquei assim... tá bom. Meu sonho de arqueologia morreu. Não, faz hobby. Eu falei, tá bom, desculpas. Tô ofendendo a galera. O meu pai era um pouquinho diferente. Ele estimulava tudo, mas no final ele falou assim, não, você tem que ser advogado porque eu tenho uma empresa aqui, você tem que me ajudar e tal. E aí acabou que eu fui por esse caminho, né? E quando eu fui escolher, tem uma coisa que pesou muito. O meu pai tinha uma empresa de construção de estrutura metálica, só que ela começou a ir meio mal. Aí eu falei assim, puta, cara, acho que eu tenho que realmente fazer direito pra ver se eu ajudo meu pai. Fazer direito. Exato. Então eu fui mais por esse caminho. E o Rio de Janeiro, assim, não é um mercado como São Paulo, um mercado bem nichado. O mercado de tecnologia em São Paulo já é uma coisa mais nichada, né? Já. Regulatório de tecnologia em São Paulo é bem nichado. Imagina no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu fui fazer faculdade, eu fui me descobrindo, né? Porque fui fazer direito com esse retrospecto. Eu cheguei até estudar para concurso um período atrás. Saí da faculdade, ajudei meu pai. Falei assim, acho que eu quero fazer concurso. Depois eu vi que a vida de funcionário público não era muito para mim. Eu tive uma experiência logo no começo da faculdade. Falei, nossa, não quero ser isso aqui. Eu já olhei e falei assim, cara, acho que eu não quero ficar meio imobilizado aí. E eu vejo várias pessoas, assim, que estão hoje no serviço público que, assim, saíram mesmo sem se aposentar, assim. Porque o Rio de Janeiro é a antiga capital, né? Então a gente tem uma influência muito desse... Puta, tem que ser funcionário público, funcionário público lá, assim, no Brasil é uma categoria muito forte, com razão, mas o Rio é em especial, mas assim, tirando Brasília, né? Que é a capital de fato, mas ainda o Rio, tanto que assim, até hoje, muitas das agências reguladoras e autarquias estão lá, com a sede lá, né? Exato, ainda tem esse muito forte aí, esse da antiga capital. E eu vi que isso não era pra mim, né? Enfim. Aí comecei a trabalhar no escritório, né? Fazia de tudo, assim. Fazia criminal, fazia civil, administrativo, que é uma coisa que eu super gostava, que o regulatório é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E não tive uma oportunidade no começo de trabalhar com uma empresa ali no nosso escritório que tinha tech. Só que assim, eu já acompanhava já há algum tempo, as mudanças regulatórias na Europa já, porque como eu gostava muito de tecnologia, como eu gostava muito de... Acaba que quando você lê uma publicação sobre, sei lá, videogame ou tecnologia, acaba que você vai vendo todos os aspectos acessórios disso, né? Que entram na agenda regulatória da década passada da Europa, né? E aí fui começando a ver a construção do GDPR ali e falei assim, cara, eu acho que tá na hora de eu entrar aí para poder trabalhar com tech e realizar pelo menos esse sonho, né? E aí vim para São Paulo, comecei a trabalhar numa consultoria de segurança da informação, depois fui para um outro escritório, trabalhar com proteção de dados, aí, pegar esse boom aí que se teve aí com o próprio LGPD, né? LGPD sendo colocado em prática, ou até um pouco antes, né? Porque quem fez o dever de casa começou antes. Exato, né? Total, exatamente isso. E, enfim, aí depois fui para a 99. Então, de modo geral, a trajetória é essa aí, sabe? Entendi. E quando você começou a carreira, você falou, tava ali no começo, fazia de tudo criminal. Eu gosto de ter, né, me localizar no tempo. Tava com quantos anos, mais ou menos? Anos tem anos aqui, hein, cara. Hoje eu tô com 36 e eu tava recém-formado. 23 ali. Molecão. 23, 24, molecão. Assim,
Sabe tudo. Sabe tudo. Acha que sabe tudo. Certeza de tudo. Não, meu caminho vai ser errado, isso aqui. Exato. Inclusive, parabéns aí, porque o Dia do Advogado foi aí recentemente. Para nós, né? Para nós, exato. E você sabe, uma curiosidade, né? 99, acho que é um cliente meu mais antigo, né? Assim, eu tenho 10 anos, tô com 8 anos junto com eles, comecei lá fazendo Series A lá fora e já vi todo mundo passar, né? Até os fundadores. Mas estamos lá firme e forte, se Deus quiser, mas fazendo um excelente trabalho. E eu tenho um carinho muito grande pela empresa, né? Eu conheço bem a trajetória e tal, mas me fala um pouquinho, assim, de quando você entrou, de como está hoje o ambiente de ideias, como está o astral, assim, business-wise, né? Não assim, então estamos felizes, não. Não, assim, o astral de negócio, muita oportunidade, eu sei que tem questões estratégicas que você não pode revelar, mas assim, áreas importantes aí que vocês estão olhando. Sim, legal, pergunta bacana. Isso amplamente divulgado, assim, a 99 hoje tem uma estratégia de acreditar no futuro elétrico, né? Então a gente está ali na aliança de mobilidade sustentável, a gente está tentando trazer cada vez mais players do mercado elétrico aqui para a gente ter esse tipo de serviço para o mercado brasileiro, né? A gente ter, quando eu falo serviço, os motoristas de aplicativo, né, com seus carros elétricos ali, né, para a gente diminuir a emissão de poluentes, né? Ter essa agenda verde mesmo, a 99 acredita nessa agenda verde. Fora isso, cara, assim, a gente já é um player consolidado no mercado, claro. Né? A gente é um player com milhões de corridas por dia, né? Então a gente acaba que manter essa estrutura que se formou da 99, né? E avançar para desenvolver novas coisas, né? É uma empresa de vanguarda, né? A 99 em vários aspectos, né? Foi o primeiro unicórnio brasileiro. E foi o primeiro unicórnio que teve uma saída, né? De sucesso, foi um case de sucesso. Saída a gente tem um monte, agora com sucesso é outra história. E depois a Didi, né? Didi, né? DI. Eu falo mais de um D. Mas adquiriu, que é um fundo, uma empresa, você me corrige. Uma empresa. Chinesa, de origem chinesa. E como é que é essa questão cultural? Conta um pouquinho da interação com a China, porque eu acho que para muitos dos brasileiros, para muita da gente, ainda a China é um ponto de interrogação. Exato, né? É um mistério. É um mistério. É o Oriente. O Oriente, né, distante e tal. Eu acho que a gente tem uma proximidade até cultural com o Japão, mas a China nem tanto. Me conta um pouco como que é essa experiência de trabalhar no dia a dia com eles. Legal. Só para complementar um pouco você, a Didi é um gigante chinês, né? Assim, milhares de corridas ao dia lá, é o principal player de mercado na China para intermediação de corridas. Tem outros serviços, né? Assim, quando a gente fala de China, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente fala assim, super apps aqui no Brasil, né? A empresa tal busca super app, né? E aí a gente pensa assim em um aplicativo com alguns produtos, assim, com 2, 3, 4, 5 produtos. Quando a gente fala de super app na China, é a vida. É a vida. Então, no aplicativo você vai ter uma carteira, você vai ter, ao mesmo tempo você compra sua passagem de metrô, sua passagem de avião, você vai comprar, sei lá, comida, você vai mandar dinheiro, você vai fazer tudo da sua vida num aplicativo só, né? E a Didi respira esse ecossistema de inovação da China. Legal. E China, quando a gente fala, ela é um mundo à parte realmente, porque em termos regulatórios da China, eles têm uma visão diferente do nosso arcabouço aqui. Porque aqui no Brasil a gente se preocupa, no Ocidente, de modo geral, a gente se preocupa muito com as liberdades fundamentais, né, com os direitos fundamentais, liberdades individuais, e a gente tende a restringir um pouco a inovação em prol disso. Não digo que eles não façam isso também. Até uma comparação aqui, assim, né? O Ocidente é grande, né? Eu acho que Europa restringe mais. Exato. Estados Unidos se restringe menos. Exato. E a América Latina fica no meio e respira muito Europa, Exato. né? Eu acho que talvez o México respire um pouco dos Estados Unidos, mas a gente tem a Califórnia até dentro dos Estados Unidos, que também é um estado, não,
que é um pouco mais preocupado com essas questões, né? Então, que bom também que a gente tem esse... meio termo aí, exato. Né? Então, de modo geral, você tem uma liberdade muito grande de atuação ali. Né? Então, isso faz com que China seja uma economia, né, dinâmica. E se você olhar se conversar com o executivo chinês, assim, o que eles falam é que o Brasil é uma espécie de versão chinesa de 6 a 8 anos atrás. Então, a gente, principalmente no... Eles estão sendo carinhosos, né? Não, assim, se você ver, assim, 1,4 bilhões de pessoas que tem na China. Quase 1 bilhão de pessoas usam pagamentos móveis, né? Pagamentos instantâneos, né? Usam aplicativos para pagar online, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa realidade, né? Eu fui viajar para a Itália nas férias agora, mesmo na Itália, que é um dos principais países da Europa, eu ainda tive que pagar em dinheiro. Mas lá na China hoje não existe dinheiro, assim, né? A gente tem um ecossistema, assim, que é uma loucura, assim. É bem diferente, né? E é um país super seguro, né? Assim, o índice de criminalidade lá é baixíssimo, né? Tem algumas questões sobre direitos fundamentais, liberdades individuais ali, que algumas pessoas levantam em prol de como se fosse um trade-off ali. Mas, assim, a gente não pode deixar de esquecer que, enquanto o Ocidente ele teve essa influência francesa, né, da Revolução Francesa... Depois americana, né? americana, francesa, mas que foi tudo do mesmo embrião. Total. Ali, né? O Oriente, ele tem uma visão mais pró-sociedade, né? Então, é uma coisa, assim, mais do coletivo. Sim, né? O próprio Japão, né? O próprio Japão. Você viu os exemplos deles nas Olimpíadas? Sim, de novo. Sim. Os caras dando um show ali, pegando lixo, exato. Tudo. É verdade, assim, fiz o LLM e, assim, o pessoal do Extremo Oriente ali, Índia não, né? Sabe que fizeram um paralelo fizeram lá pegaram várias etnias ali no próprio LLM e fizeram ali comportamentos. Legal. América Latina, assim, tudo bate. A gente só fala português por um acaso. Assim, tudo bate, o Brasil que acha, nossa, muito diferente do outro lá. Olha, só muda a língua. Aí, o que a gente é muito parecido com o indiano, cara. É mesmo? E você foi ver na prática, assim, o jeito nosso, às vezes, claro que tem muita diferença. Mas o jeito de pensar, tal, tem bastante. Mas o que eu acho que, enfim, mas eu acho que da China para ali, acho que pensam muito na sociedade. E também falam que o chinês, num bom sentido, ele pensa diferente da gente, né? Eu tô com um amigo que ele trabalha numa empresa agro lá em Ribeirão, que foi adquirida por um grupo chinês também. Inclusive, um dos chefes, um dos donos, mandou o filho pra cá, né? Pra Ribeirão, cara. Imagina, o cara saiu lá, sei lá, de Xangai, Pequim, caiu em Ribeirão Preto. Não fala nada de português, mas você vê que o cara tem uma cultura de trabalho, assim, ferrenha. E eles gostam dessa postura aí, vamos falar assim, pioneira, né? De ir no desconhecido, né? Desbravar. Mas eles têm isso, né? De uma visão de tempo. Eu tava perguntando qual que é a diferença. Eles pensam, a projeção, o planejamento é diferente da gente. Total. A gente vem muito, principalmente da cultura americana, curto prazo. E eu acho que lá não, lá eles jogam um long game, né? Total. É um pouco por aí, né? Se você vê também índice econômico chinês, assim, são construções... A China hoje colhe coisas que eles plantaram há décadas atrás. Exatamente. Né? Então, exatamente. Assim, você pode ver que a própria ascensão da China, ela foi jogada no longo prazo. Exato. Você vê que não foi o Deng Xiaoping lá falou, fazer isso aqui, aí o resto, a natureza ajudou. Não, e assim... É um país que era tão potente, né, que o nome é a nação do meio, né? Ele se encara como eles são a terra do meio, centro né? do mundo, Terra né? do meio. Exato. E por isso que a gente não fala chinês hoje, né? Porque se os chineses tivessem decidido realmente colonizar o mundo, né? Assim, tinham feito muito antes dos portugueses, que começaram... Eles tiveram a chance, né? Eles tiveram a chance. Eles fizeram umas incursões na Índia, ali no Índico, mas... Como já estavam num lugar que eles deviam estar... Tudo bem, né? Exato. E eles tinham
vizinhos do norte ali para se preocupar, né? Hoje já mudou um pouco o panorama, né? Já estão um pouco mais interessados. Já. Quietinho no canto deles, mas estão. E assim, do tempo que você tá no 99, assim, o que te chamou mais atenção em termos de desafio, né? Porque, como você falou, né? É uma empresa inovadora, eu sei, né? Porque eu acompanho vocês têm muitas frentes, Sim. né? Vocês não têm medo de abrir frente. Exato. E trabalhar. Mas assim, o que te chamou a atenção? Falou, pô, não, isso aqui realmente foi um desafio, isso aqui realmente vai impactar um ponto específico, assim. Não, então, a 99 sempre teve esse DNA de inovação, né? E aí você soma com essa cultura chinesa de desenvolver novas soluções, né? De pensar aí nos usuários, pensar nos motoristas, pensar nos passageiros, pensar nas pessoas que estão no ecossistema da 99, né? Que a gente encara isso como um ecossistema, porque a gente tem alguns outros produtos, né? Produtos carteira, né? Não fica só na intermediação de corridas. Acaba que um dos principais desafios é realmente o que você falou, é tentar desenvolver coisas novas, né? Só que como eu trabalho com privacidade e proteção de dados, acaba que é fazer essa avaliação de risco, né? Como é que você vai lançar um novo produto ou lançar uma nova feature que, sei lá, vai ter o impacto XYZ e conversar com o pessoal do desenvolvimento, né? Porque quando você... a gente é advogado, né, Sérgio? Acaba que a gente tende a jogar no juridiquês porque a gente foi doutrinado, foi formatado dessa forma, né? Exato. E aí, nos debates, a gente tem que fundamentar, tem que, né, trazer os artigos, mas ao mesmo tempo ter uma retórica verborrágica. E acaba que a gente fica nesse ideal do grande advogado, como se fosse, né, aqueles advogados da década de 80, né? Rui Barbosa. Então aí o Rui Barbosa na cabeça aí. Um pouquinho mais pra trás. Bem pra trás. Até hoje, falando, Rui Barbosa. O tempo do Rui Barbosa, se tivesse aqui, o Brasil não seria isso, tá? Aí eu vou pegar um engenheiro, um desenvolvedor, um engenheiro elétrico, vou começar a falar isso com o cara não vai entender nada. Não, o cara vai... Basicamente, o desafio é traduzir, né, ser uma espécie de dicionário, né, e pensar o produto junto com ele. Porque a gente não acaba que fica só falando, olha, esse aqui é o risco, é isso que vai acontecer, ou nada. Assim, e se a gente fizesse aqui? Né? Então, acaba que a gente fica junto fazendo uma construção contínua dos produtos ali. Assim, não adianta ser aquele advogado antigo, traz problema, isso aqui não dá. Exato. Então tem que identificar o problema, obviamente, Exato. E pensar na solução. Aí que está a disrupção, né? Aí que está a inovação. É a mesma coisa que a gente na prática privada. Assim, se eu virar para todo mundo, não, lei não dê. Cara, como é que as startups que eu atendo vão ter um plano de negócio disruptivo? Exato. E assim, por um fato, eu sei que você, Alan, né, o pessoal aqui do escritório aí, são dessa filosofia. Né? Ah, não, cara, assim, eu já falei isso algumas vezes, assim, eu não nasci para ser advogado, né? Eu virei advogado de negócio, sempre eu gostei, mas, assim, dentro do Venture Capital M&A, isso, cara, eu não encontrei. Legal. E é isso, você tem que dar solução reta, isso aqui. Reta. Não quero nem saber de... Não vou falar isso não, porque... Mas, assim, eu quero nem saber de artigo de lei. Falar, cara, porque, assim, negociação, de vez em quando o advogado vem puxar artigo. Eu falei, cara, daí que o artigo lei tal tem a ver com isso? Vamos construir uma forma aqui que a gente ache uma solução, porque senão você trouxer o artigo tal, as duas partes vão continuar brigando, a gente vai levar para o litígio e ninguém sai ganhando, nem o advogado, nem as duas partes, entendeu? Saiu um pouco do IC e na prática, né? Cara, na prática isso aqui pode acontecer isso, X, Y, Z aqui, vamos por esse caminho aqui que eu acho que é o mais seguro. E dentro do, assim, até falando um pouco do dia do advogado, trazendo um pouco disso, o advogado ele sempre foi visto muito como tradicionalmente como aquele cara, né, empaca negócio, né? Exato. Mas pelo que eu tô ouvindo você falar, acho que na 99 não. Eles veem vocês como um asset importante até para a construção de um programa. Porque assim, pior que tem para a empresa, imagino eu, é que o negócio ir para a rua e ter que voltar. É isso. Tipo, assim, eu vou falar uma coisa muito pior aqui, mas não sei se foi uma das grandes... Tem duas, né? Airbus e a Boeing. Começaram lá a produção do avião, pularam algumas etapas, o avião começou a cair e, cara, aí o prejuízo, aí a dor de cabeça é muito maior. Não, e gente, né? Tragédias envolvendo, assim, o custo humano, assim, incalculável.
Isso faz, assim, é uma doutrinação, né? Você tem que chegar junto com o time de produto confiar em você, né? Eu tô falando de time de produto, mas qualquer time, assim. E isso é uma coisa legal, assim, porque eu fui pra 99 porque eu queria experienciar o que é você ver acontecer o que acontece depois atrás das cortinas, né? Porque quando você tá no escritório, acaba que você vai ter certo ponto. Cara, você desenvolve várias coisas diferentes, vários clientes diferentes, várias frentes diferentes, mas você vai ter realmente até certo ponto. E você não tem essa conversa franca com sei lá, o seu cliente de fato, que é o cara de marketing. Que é o cara que não vai, assim, falar o jurídico com você. E ter essa experiência ali é fantástico, assim, é uma coisa que, uma das coisas que eu mais gosto, de conversar e ter esses novos projetos acontecendo e sendo realizados ali a todo tempo. Assim. E aí, quando você falou desse aspecto de ser advogado, eu gosto da metáfora do consigliere do Don Corleone, assim, que é um pouco disso, né? De você tá ali junto, né? Óbvio, guardadas as proporções ali, né? Mas... não, você não vai... Ou fazer uma proposta irrecusável. Mas é um pouco disso, assim, cara, vamos viabilizar, vamos fazer assim, vamos tentar botar ali. Mas isso aí, né, daqui a um... Que hoje, em termos, vamos falar assim, de São Paulo, cidade, capital, talvez o número de motoristas seria um problema, precisa ter um número maior, como é que... a gente... Porque assim, tem a demanda, a gente tava falando isso no intervalo, né? Tem a demanda, de um lado, que são, né, o pessoal da corrida, os clientes. Exato. E tem os prestadores de serviços, que são os motoristas, Exato. né? Essa proporção aqui, de certa forma, tem que estar equilibrada na balança. Exato. Talvez tem alguma solução tecnológica para eventualmente, caso tenha uma queda abrupta no número de motoristas, vocês pensam nisso? Assim, não precisa falar a receita, entendeu? Mas assim, não, Sérgio, é uma coisa que está na nossa preocupação. Não, sempre tá, porque diferente do que... a gente está vendo a regulação sobre os motoristas de aplicativo, né, também os entregadores, né, o pessoal da Gig Economy. Só que, ao contrário do que muitos institutos, ali, muitas publicações pintam, para a 99, por exemplo, ou para outras empresas, eu não posso falar das outras empresas, eu posso falar da 99, a gente pensa o tempo todo no motorista, tipo, como que a gente pode melhorar a vida dele, né? Como que a gente pode deixar a vida dele mais simples ali quando ele corre com a gente, né? Então, por que a gente pensa isso? Porque a gente precisa dele. A gente precisa que ele esteja ali no ecossistema, né? Para que, basicamente, ele possa desempenhar os seus serviços para o usuário que está naquela outra ponta, né? Que a gente, basicamente, o que a gente faz? A gente interliga um motorista que precisa de correr ali, precisa de prestar um serviço, e de um usuário que precisa de um motorista ali para poder chegar em algum ponto. Então, se a gente também não olha para aquele motorista, né, com um olhar assim, realmente empático, né, a gente não vai ter esse usuário aqui da ponta. Então, a gente tem que equilibrar aqui essas demandas entre essas duas pontas aí. Mas, Caio, fala um pouquinho mais, assim, dessa visão chinesa do Brasil de China 6 anos atrás. E a gente falou um passando aqui, mas, assim, a questão tecnológica de mercado, falta super app, logística, tudo. O que eles enxergam como regulatória? O que eles enxergam como 6 anos atrás? Na verdade, sim, o ecossistema, por exemplo, de aplicações na internet é algo como isso, né? Porque eu só consigo te explicar isso com exemplos, assim, só para você entender. Case assim, é melhor, eu adoro case. Os cases. Então, por exemplo, Tencent, com o WeChat, né? Que o Magalu é uma das empresas hoje assim que estão tentando desenvolver um super app aí. Um ecossistema como esse, assim, de pegar todas as pontas, assim. A gente tem a nossa visão também em alguns aspectos também, né? Mas é um pouco diferente bem diferente do Magalu, né? Que é um outro modelo de negócio atual, né? Mas se você olha, por exemplo, o Alibaba, e aí só precisa ter uma ideia, assim, em termos de volume, porque a gente tem pessoas, né, a quantidade de pessoas na China, né, a gente tem uma estrutura, um investimento em infraestrutura
altíssimo que a China fez há um tempo atrás, que permitiu com que ela tivesse essa alavanca aí de desenvolvimento. Fez o esqueleto, né? Fez um esqueleto... Ali é a musculatura. Fortíssimo, né? Internet, né? Acesso à internet, essa estratégia de você trazer mais pessoas para o ecossistema digital. Questão de infra, geralmente. A infraestrutura chinesa, hoje, ela é uma coisa, assim, que dá inveja a qualquer país do mundo. Sim, e eles veem essa oportunidade. Não deixa de ser, quando falta alguma coisa, é uma oportunidade. Eles veem essa oportunidade em tudo, assim, tudo. Brasil. É conjuntura. Transporte. Logística, falta infra, mobilidade. Internet, tudo. Super app e tal. Tudo. Isso é um dos soluções, né? Mais soluções. Exato. Isso é um aspecto. Mas, assim, que infra, de modo geral, às vezes não está tão na mão da iniciativa privada. Mas quando a gente fala de iniciativa privada, é esse desenvolvimento aí de sistema financeiro. Não? De você trazer essas inovações. O Bacen, ele, muito embora tenha uma visão diferente do regulador chinês financeiro, ele é inevitavelmente um grande player aí do nosso mercado em prol da inovação. Né? A gente tem o Pix, né? Trabalho, exato. Sim. Agora o Drex, né? Exato. Tá. Drex, nova moeda brasileira, né, digital. Exato. Então, o ecossistema aí é super favorável para esse desenvolvimento como o ecossistema chinês. Exato. E mudando um pouquinho de assunto, né? Mais ou menos, né? Mudando de assunto, né? Mas assim, acabou agora dia 14, acabamos de falar, 14 de agosto, né? De 2023, tá? Para quem assistir daqui 2 anos, né? Tá ciente no tempo. LGPD Brasil acabou de fazer 5 anos. Impressões gerais desses 5 anos, um passando aí. Cara, eu vou falar para você. Muito importante a gente ter um marco regulatório sobre isso, que dá muita segurança jurídica para a gente fazer negócios aqui no Brasil, mas a gente precisa avançar mais em termos regulatórios, efetivamente, assim, porque a Lei Geral de Proteção de Dados teve uma estratégia de deixar essa regulação para depois, né? Brasil, né? Nossa Constituição é um exemplo ótimo. Não, mas até que faz sentido, porque se você tenta regular a tecnologia, né, Sérgio, acaba... Hoje eu acho que sim, né? Acho que a nossa Constituição foi preguiça. Não, a Constituição é um pouquinho complicada. 200 e tantos artigos. Gente, deixa pra depois. Passa trem. É um pouquinho complicado. Mas o que eu vejo desses últimos 5 anos, a gente talvez tenha perdido... Assim, a gente tem que ser justo aqui. A gente tem uma pandemia no meio desses 5 anos. O que fez com que a gente tivesse, né, assim, um atraso em inúmeras frentes. E dentre as quais, essa parte regulatória aí. Então, tem muitas coisas que ficaram em suspenso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de crianças e adolescentes, né? Então, pelo texto da Lei Geral de Proteção de Dados, você precisaria de pedir consentimento para os pais para toda e qualquer atividade de tratamento, né? O que gera uma insegurança jurídica ferrada, assim. Imagina para uma escola, né? Não. E assim, imagina a burocracia. A burocracia, tem vários termos de consentimento ali que são super desnecessários. Não, e aí vira aquela coisa, assina termo, clica em termo, que no final dá na mesma, né? Tem não ter, assim, porque ninguém lê e tal, aí de repente chega uma porrada na cabeça de alguém. E por mais que se fale ali pro jurídico ali, que, mas você tem que levar em consideração o melhor interesse da criança, né? Que é aquela teoria de... É uma teoria, né? O jurídico às vezes ele vai querer jogar ali no feijão com arroz ali porque tá preocupado ali, porque é um lado de criança. Porque é uma coisa, né, tá um pouquinho mais acima da régua regulatória. E aí agora... Mas assim, tem que ter soluções práticas para isso, né? Não adianta ficar colocando um monte de coisa. Eu tenho minha visão, né? Sou bem liberal, assim, em termos econômicos. Então... dá pra ficar, chega uma hora que você for buscar, colocar tudo em trave, chega uma hora que, gente, o limite é aqui, a solução é essa. E você não vira um país, né, bom para se investir também, etc. Né, para poder ter um desenvolvimento ali. E aí, agora... Fique claro, pessoal, nada contra crianças e adolescentes, pelo contrário, tá? Tô louco pra ter um filho, mas é só um exemplo, tá? Sem comentário, né? Só um exemplo. Então, mas agora a gente tem, assim, um guia orientativo do MPD sobre esse tema. Que bom. Sim, na minha visão, poderia ter saído aí, sei lá, há uns 3 anos atrás. Entendi.
Então, a gente tem uma série de situações que a Lei Geral de Proteção de Dados traz que gera muita insegurança no mercado como um todo. Transferências internacionais e por aí vai. Então, eu acho que nesses 5 anos a gente avançou, mas a gente poderia ter avançado um pouco mais. Eu gosto também, assim, foi a minha visão, né? Quando o legislador dá uma cochiladinha, porque, cara, o legislador cochilou. Agora o mercado não para, Não né? para. O mercado vai entrando, vai ocupando, de repente, é que nem ocupação ilegal de terreno. De repente a prefeitura olha, não, puta, o que eu faço com isso aqui? Exato. Aí tem que resolver ou fazer um... Então, assim, e claro, assim, todas as empresas são, né, conscientes, sérias, ninguém quer fazer loucura, ninguém é cowboy, né? Todo mundo tem reputação, todo mundo tem isso, tem aquilo. Então, e é um pouco aquilo também, né? Passar um pouco para entidade privada, né? Já que a gente joga tudo nas costas da entidade privada quando é multa, quando é isso, quando é aquilo, mas também de se autorregular, porque não? Tudo tem que vir lá do governo? Não, entendeu? Isso. É bom que o governo, né, esteja de olho, dê uma direçãozinha ali a colar, mas let the boys por aí, né? Não, mas é interessante. E falando do tema do momento, né? Eu sei que vocês já aplicam bastante isso no dia a dia, mas com esse, vamos falar, agora que inteligência artificial virou mainstream, tá todo mundo lá, ChatGPT, trabalho, não sei o que lá, o que vai acontecer, como é que, assim, esquece de ChatGPT, mas assim, como é que vocês fazem um bom uso, assim, porque a inteligência artificial, né, bem usada, ela pode ser uma baita de uma ajuda, né? E como vocês têm utilizado isso na prática? Enfim, qual é a visão de vocês sobre isso? E até implementação, assim, no dia a dia. Se aqui tem... É legal você falar de inteligência artificial, porque há um tempo atrás era o metaverso que estava hypado, né? Então agora já mudou um pouco do foco, né? Acaba que você lança um produto, né, que gera aquela comoção na mídia e vira o hype. Mas inteligência artificial é assim, uma aplicação, né, um produto aí que não é de hoje, né? A gente já usa isso, não só a gente, a 99, mas vários outros players de mercado para poder desenvolver novos produtos, serviços ali e trazer uma personalização muito legal, assim, bacana para os usuários, né? Então, o que eu vejo hoje muito uma demonização de profiling, assim, para vários aspectos, assim, né? Inclusive, a gente tem essas iniciativas aí meio complexas, vamos colocar assim, né? De regulação de plataformas, né? Regulação de redes sociais, regulação de internet, né? Que estão pipocando no Congresso. E um dos pontos sempre que se toca é sobre profiling ali, né? Sobre, né, você fazer um direcionamento de conteúdo, né? Ou você entender melhor aquele usuário ali para poder trazer para ele um benefício. Claro, né? Outro dia eu falei, eu precisava encontrar, assim, sem mentira, eu tava buscando eventos de tecnologia nesse segundo semestre. Cara, eu procurei, óbvio o celular deve ter escutado, mas procurei lá no meu browser. De repente o meu Instagram só pulava evento. Achei ótimo, resolvi meu problema em 5 minutos. O que vai demorar? Falei, puta, onde eu começo? Não, cara, só folheando ali os stories dos outros, eu já matei meu problema. Imagina assim, se a gente olha porque a gente tem hoje, assim, o Netflix da vida, né? Vamos colocar assim, né? Que você te dá uma indicação ali, você não precisa de ficar muito, né, buscando aquele filme, que ele já conhece mais ou menos aquele seu gosto, tem uma ideia do seu rating ali, e a gente já te direciona aquilo ali que você quer, né? Imagina isso na década de 90, que a gente assistia fita, Sérgio. Difícil, cara. Você tinha que perguntar pro seu amigo lá da locadora lá pra poder... Quando passava o Blockbuster, eu falava, cara, o que tem? Tem, cara. Exato. E aí hoje a gente tem uma situação totalmente diferente. Óbvio, né? A gente precisa tentar dar o maior nível de transparência possível de como funciona aquela lógica, né? Mas até para um homem médio, porque ninguém vai ficar ali naquela minudência, não sei se você é um pesquisador, um acadêmico ou um regulador, uma autoridade, para poder entender ali nas minúcias ali se você está fazendo cumprindo ali, né? O homem médio, na minha visão, assim, ele não está muito interessado nesses aspectos. Ele está interessado, olha, posso me ferrar aqui, né? E aí você trazer essa transparência ali para ele e tal, né? Enfim. Exato. E assim, o quanto que isso afeta no meu dia a dia, quem que tá me olhando, quem que tá me observando. Acho que são essas os receios do homem médio.
mais do que... Até porque ainda, né, o homem médio brasileiro, ele acha que dado é CPF, RG e mais alguma coisa. Isso. Entendeu? É isso. Ah, meu CPF... Cara, esquece do CPF. O CPF já tá rodando há muito tempo. Na época que... Nem sei se tem ainda, mas era 25, tinha CD lá com 3 mil CPF. Exato. E aí, o que é dado financeiro? É dado sensível, né? Então acaba que você fica nessa... Nossa, CPF foi, assim... Desculpa o termo, pessoal, mas essa pôde pro ar, mas foi prostituído, entendeu? Foi por assim. É óbvio que é um número, não é um número importante da sua vida, mas assim, a gente mesmo fez isso, né? Tanto o governo tá adotando o CPF como, né, número único para tudo, você vê os aplicativos e tal, quanto o mercado, né? Pô, farmácia é um excelente exemplo, né? A gente acha que vai só indicar lá a Novalgina, que você mais como. Não, mas tem todo um porquê atrás, né? Direcionamento de produto e tal. Exato. Você também tem o seu caixa, né, ali, para ver como é que funciona mais ou menos. Exato. Que já existia antes da inteligência artificial, né? Uma vez eu li um livro, acho, de uma empresa americana que fazia isso muito bem, mas, né, no dedo, né? Na época que não tinha todo esse poder de processamento. Que muda bastante. Inclusive, eles até trazem uma coisa curiosa nesse livro, que um pai descobriu que uma filha estava grávida, porque, de repente, eu acho que era a Target. Foi isso. A Target fazia isso muito bem, a Target só mandava flyer de coisa pra criança. Aí o cara falou, porra, velho, o que tá acontecendo aqui? Aí, pumba, já era. Tava grávida. Tava grávida. Exato. Mas eu tenho assim, eu acho que eu tenho a visão apocalíptica da inteligência artificial, eu tenho. Assim, eu sei do que ela pode ser capaz, na minha visão, né? Humilde visão aqui. Não sou nenhum futurólogo, não fico pesquisando nada, assim, um pouco meio de gut feeling aqui e vivência. Mas tem muita força política por trás também, e muito interesse. Então, assim, tudo vai se encaixando ali, tudo vai sendo construído. Total. E você soma também com... É que esse negócio do... É um tema interessante, né? Você soma esse... Inteligência artificial, né, computação quântica, né, aí você vê, assim, óbvio, né, que, assim, para longo e médio prazo, isso aí é uma coisa que é possível de ter uma publicação tão severa. Não, né? E imagina as consequências, né, até os futuristas. Cara, 10 anos atrás, você tá falando da década de passada toda, nossa, o que eu ouvi de futurista falando besteira, entendeu? Não, tira pra lá, acerta aqui. Exato. Exterminador do Futuro, Matrix... Pô, Matrix é Neo. Mas, eu acho que assim, bem utilizado, e eu acho que tem gente utilizando isso muito bem, os próprios escritórios estão utilizando também. Legal, é isso. Tem que ficar de olho, ganho de eficiência e tal, porque você estava falando do Netflix, né, opção de filme, mas eu acho um excelente exemplo. Hoje a gente está mais do que na década... Falam que o século XX foi o século das massas, né? Século XXI chamam que é a época da informação. Cara, é muita informação. Exato. É muita. Até pra gente no dia a dia aqui, é difícil acompanhar. Então, se você não tiver ferramenta, né, todo um apoio ferramental, seu benefício, você não vai conseguir. A gente não vive mais um tempo orgânico, né? O ciclo não é mais uma hora, não é mais uma hora. Depois da pandemia ainda, tá meio... Mas esse ponto que você tocou dos escritórios, aproveitar a inteligência artificial, é um ponto super relevante, porque as empresas, de modo geral, ainda mais aqui, né? O Brasil é um país altamente litigioso, né? A gente tem acesso à justiça aqui, que é bom, excelente. Um princípio magnífico, bonito, muito legal, mas você tem consequências, né? Então, a gente tem qualquer estrangeiro que vem aqui, você tenta explicar para ele o que é o Brasil, né, em termos de litígio, os caras não acreditam. Assim, é uma loucura. Mas, voltando a esse ponto de inteligência artificial e o escritório, por que eu estou falando isso de ser um país altamente litigioso e por que tem uma oportunidade aqui? Porque o jurídico acaba que ele é um indicativo para a empresa de que algo não está indo bem. E quando você tem essa análise de processos, uma coisa bem feita, né, análise de carteira, você consegue identificar padrões, porque como são muitos processos,
Aí você fala assim, olha, e se a gente mudasse essa vírgula aqui? Você elimina, sei lá, 200, 300, processos. 1000 processos. Não, os que existem e os que vão vir. Exato. Né? Enfim. Perspectiva histórica, de centenas de milhares. Não, é verdade, assim. E aí que tá, né, falando de novo da quantidade de dados, volume de dados. Eu tava conversando aqui com o time de comunicação outro dia. Cara, assim, tem muito dado disponível. Agora, o problema é fazer leitura disso. É isso. Você cruzar e fazer leitura. É outro problema. Mas uma vez que você consegue, né, ser orientado, você tem essa visão, essa necessidade, cara, você faz bem feito, que você disse, é isso aí, você encontra oportunidades, padrões, cara, que assim, você fala, puta, assim, abre teu olho, entendeu? Eu mesmo, assim, sempre soltei muita proposta, né? Agora eu tô com uma metodologia um pouco diferente de rastreabilidade de proposta. Cara, foi, assim, abriu meus olhos. Exato. Caralho, velho. Por isso que tá dando... Não, fiquei impressionado, foi bom, assim, entendeu? Nossa, veio trabalhar com a gente. Mas assim, falei, caramba, então assim, por que eu não fiz isso antes? Mas também tem um pouco de tudo no seu tempo, né? Exato. Vamos ver que o final nos aguarda. Aqui, Caião. Pergunta clássica aqui. A gente já falou um pouquinho disso aqui, mas assim, eu vou mudar aqui um pouco o final. Eu queria que você fizesse aí enfim, trouxesse um tema. Eu sempre tô te colocando uma saia justa que você vai ter que pensar rápido. Bem, vamos lá. Mas somos duas pessoas que pensam rápido. Mas assim, o que a gente não abordou em termos de 99, mercado, logística, etc e tal? Que você acha que fala, não, Sérgio, olha, uma atenção para isso, LGPD, a inteligência artificial... Eu diria que a gente... que está relacionado com o seu dia a dia, com o teu negócio. Eu diria que um tema no momento é a regulação de inteligência artificial, assim, que a gente mais... Estão de olho. Tá de olho. O mercado, todo mundo, né? Todo mundo, né? Porque é cross-function isso aqui, né? Não vai impactar só 99, não vai impactar... Impacta muito a 99, né? Porque as aplicações são baseadas em inteligência artificial, impacta muito uma Google, vai impactar muito uma Meta, vai impactar muito essas empresas de tecnologia que estão estabelecidas aqui no Brasil, mas sobretudo indústria, porque você pode ter, sei lá, uma aplicação ali para fazer separação de tomate, sei lá, que pode usar a inteligência artificial. A luzinha ali e tal. Exato. Tá, né? Ou, por exemplo, sei lá, na agroindústria também, né? Tem um exemplo curioso aí que outro dia eles estavam numa reunião, a pessoa tinha falado, né? De identificar bois que tem doença ou não tem doença, ou desenvolvimento de aviões. Então, acaba que isso é um tema assim, que a gente está com um olhar mais especial, né? Porque pode impactar o mercado. E do jeito que foi feita a proposta, tá um debate meio esquisito, assim, né? A gente Você acha que a bola meio quadrada? Um pouco, porque a gente teve uma comissão de pessoas notáveis, assim, pessoas bem bacanas aí, né? Que montaram aí o PL. Mas a gente não teve uma diversidade ali, né? A gente só teve você fala, entendi. Né? Faltou uma diversidade da gente que... entidade, enfim, pessoas públicas. Pesquisadores que estudam isso há muito tempo, que são civil. Engenheiros, que são desenvolvedores, pessoas que sofrem na hora de desenvolver, porque não é tão simples assim você escrever uma linha de código, né? Acaba que, e sempre tentando treinar uma máquina, né? Você tá com uma coisa mais assistida, né? Ou você tem um algoritmo ali que vai ali no deep learning ali. Então, acaba que você tem uma necessidade aí de diversificar um pouco mais a discussão. Verdade. E hoje a gente não tem, né? E, além disso, é a discussão sobre internet, né? Quais são os limites hoje de internet? A 99 é uma empresa de internet, a gente também não está impactado diretamente aí no projeto de lei de fake news aí, né? Porque a gente não produz, a gente não é uma plataforma para produzir conteúdo, né? Mas acaba que, a depender do que vier aí, né, pode impactar a gente, né? Porque a gente é um provedor de aplicação, né? Então a gente está um pouco de olho aí nessas discussões. Pelo menos duas pautas aí, Brasil, importantíssimas. Total. Muito mais de inteligência artificial, mas, sobretudo... Para vocês, né? Mas a PL26, acho que para outras indústrias aí, certeza. Nossa, o negócio... Com certeza. É crítico. Com certeza. Tem um aspecto, assim, que de fato
preocupante, né? Você tem, por exemplo, a greve aí dos atores aí de Hollywood, né? Né, usando as imagens deles, exato, e não sendo remunerado por isso. Exato, né? Ou os roteiristas que estão nessa discussão aí sobre vamos ser substituídos pelo ChatGPT ou não vamos ser... na verdade, assim, nunca vai ser, né? Assim, não sei não, viu, cara? O ChatGPT não, mas eu acho que, cara, se não tiver uma entidade política regulando e falando, vai todo mundo ter que entrar no de fato, global welfare, entendeu? Você tem um ponto. Renda mundial mínima para todo mundo. E, cara, deixa o pau comer aí, deixar as máquinas trabalhando, entendeu? Isso é um futuro inevitável, assim, de você ter um trabalho apoiado nas máquinas, mas o que diferencia o ser humano na máquina, assim, que vai demorar muito, muito tempo, assim, para a máquina conseguir alcançar o estado do ser humano, é essa capacidade aí de sentir, né, ser empático, né, de ter essa... É questão política, né, assim, você fala, beleza, outro dia eu tava vendo no Netflix um documentário sobre a inteligência artificial, robôs aplicados na guerra, né, e parece que na convenção lá de guerra, lá, AIA, ONU, sei lá o que, falam que um olheiro, né, um cara que tá espiando a sua tropa, não tem limite de idade pra você atirar nele, entendeu? Só que tem até um cara falando, cara, no Iraque eles mandavam crianças de 14 anos pra menos olhar a gente. A gente matava? Não. A máquina sabe disso? Não tem limite de idade. Exato. Não, a máquina vai pregar a bala. Se deixar às vezes, vai te pregar a bala na criancinha, entendeu? Então, tem o limite ali do que é legal, né? Que sempre foi uma discussão eterna, né? O que é corre com a gente e o que é ético, né? Então, isso vai afetar todos os campos. E pra você ver, assim, a gente tá falando de inteligência artificial. Você foi pra guerra, eu falei sobre empregos, tem profiling, então assim, tem múltiplas facetas que é meio ingrato a gente estar tendo uma discussão como essa aqui agora, na minha visão, sem ter um preparo, uma participação popular, né, uma coisa assim mais... Né, entidades capacitadas, né? Uma coisa mais com calma, vamos colocar assim. Né? Porque assim... já não regulou até agora, né? Agora, espera mais um ano, não vai matar ninguém. Tudo bem que agora, né? É que eu falei, agora virou mainstream, né? Mas até sei lá quanto tempo atrás. Não, isso daí é coisa de filme. Né? Mas é que nem um convidado nosso aqui, o Ray, da New Ventures, falou, cara, inteligência artificial começou na década de 50. Caraca. Entendeu? Vocês não é novidade. Exato. Que antes era fraquinho, agora tá virando um bichão, entendeu? E tem um interesse econômico, político por trás. Então, assim, tem que dar um olhar ali mais sério. Eu, como bom nerd, Duna, você assistiu? Lembro, assisti. Fiquei frustrado com o final, cara. Então, não entendi nada. Eu sei que é uma sequência, mas assim, para no meio. Não, pelo menos mais filmes ali pra eu gostava dos Star Wars, os 3 primeiros, porque independente se era sequência, o filme terminava. Eu entendi o seu ponto. Acaba que fica assim, eu gostei do filme. Só isso. Eu perdoo o diretor e o roteirista. O Denis Villeneuve é muito bom. Não, assim, dessa vez passa. Mas então, o Duna tem essa premissa, né? Máquinas dominaram ali, o ser humano lutou contra a máquina, e aí você tem um futuro longínquo depois disso. Então é um pouco por aí. Que o filme começou... Ele já passou a máquina, né? Eles se viram um futuro... 10 mil anos depois dessa guerra contra as máquinas, aí acontece o filme. Eu não sei todo o contexto de Duna, mas eu sempre... Assim, eu tenho meu lado nerd também. Eu fui um pioneiro ali na clonagem na montagem de CDs com MP3. Clonagem não, galera. Não fiz isso. Assim, e sempre eu gosto de pegar um filme desses, tem um videogame, tem uma história, eu vou atrás ali para te contextualizar, senão você fica total perdido ali, né? E Duna eu não fiz tão bem ali meu homework, então... Não, é legal. Assim, não, eu assisti o primeiro, saiu o segundo já? Não, o segundo sairia agora em dezembro, mas por causa dessa greve aí, eu não sei, então as coisas são meio esquisitas aí. Entendi. Coitado do pessoal de Hollywood, não é fácil não. Os milhões eles vão ter que aguardar. Caião, acho que se não tiver mais nenhum comentário, enfim,
palavras finais, eu acho que paramos por aqui. Eu só queria agradecer aí uma iniciativa bacana aí do escritório aí. Obrigado, cara. obrigado. Poucas pessoas fazendo um podcast aí com qualidade igual a de vocês aí. Me sinto honrado aí, cara. Não, cara, assim, prazerzaço e nós que se sentimos honrados sempre. E com essa pegada informal também, né? Você acha que eu acho que é bem legal isso. Cara, assim, um dia que você me vê, assim, bonitinho, falando, cruzando a perna e tal, falando, não, porque o Sérgio tá sobre under influence, entendeu? DUI. Driving under influence. O cara não tá legal, não. O cliente é muito importante, então, assim, né, a gente faz o que tem que fazer também. Legal, né? Mas não é minha característica. Mas, bom, brigadão. E, pessoal, enfim, teremos mais de 99 com certeza no futuro. E curtam nossas redes sociais, entendeu? E utilizem 99 para transporte, por favor, né? Por favor. Então é isso aí. Um abração. Sérgio, obrigado. Até mais.